Olá! Você que é membro do canal Examinatel, tem conteúdo exclusivo, então nós estamos aqui para continuar a leitura do livro Comunicação Não Violenta. Eu tô doida para continuar essa leitura e eu tô lendo com vocês, eu não leio antes, então eu fico esperando o momento de vir aqui ler com vocês, morrendo de vontade de ler e continuar sabendo o que vai acontecer adiante no livro, porque tá muito interessante, mas esse é um momento nosso, então eu espero para fazer aqui com vocês. Vamos junto? Vamos nós! Nós paramos na página 41, fazendo comparações. Outra forma de julgamento é o uso de comparações. No livro How to Make Yourself Miserable, ou seja, Como Enlouquecer Você Mesmo, o Poder do Pensamento Negativo, Dan Greenberg mostra por meio do humor o poder insidioso que o pensamento comparativo pode exercer sobre nós. Deixa eu virar aqui para conseguir ler melhor. Ele sugere que se os leitores tiverem um desejo sincero de tornar suas vidas infelizes, devem aprender a se comparar com outras pessoas. Gente, isso é um tema fantástico. É muito verdade que a gente pode ser infeliz só se comparando com os outros o tempo inteiro. É muito fácil, né? Aliás, né, se você parar para pensar, é isso que faz uma revista Caras, uma revista Modelo, uma revista Boa Forma, né, minha gente? Novela. Para aqueles que não estão familiarizados com essa prática, Greenberg fornece alguns exercícios. O primeiro mostra as figuras de corpo inteiro de um homem e uma mulher que encarnam o presente ideal de beleza física expresso pela mídia. Os leitores são instruídos a tomar suas próprias medidas corporais, compará-las às indicadas nas figuras daqueles dois espécimes atraentes e ficar matutando sobre as diferenças, né? O exercício cumpre o que promete. Quando fazemos essas comparações, começamos a nos sentir infelizes. No momento em que já estamos tão deprimidos quanto julgamos possível, nós viramos a página e descobrimos que o primeiro exercício tinha sido só aquecimento, já que a beleza física é relativamente superficial. Greenberg nos oferece agora a oportunidade de nos compararmos aos outros em algo que importa para valer, as realizações pessoais. Ele escolhe ao acaso alguns indivíduos com quem possamos nos comparar. O primeiro nome que ele diz ter achado é o de Wolfgang Amadeus Mozart. Greenberg enumera os idiomas que Mozart falava e as obras importantes que compôs quando ainda era adolescente. O exercício nos instrui então a nos lembrar de nossas respectivas realizações na atual fase de nossa vida, compará-las com o que Mozart já havia conseguido aos 12 anos e refletir longamente sobre as diferenças. Por meio daquele exercício, até os leitores que nunca conseguem sair da infelicidade autoimposta são capazes de ver quanto esse tipo de pensamento bloqueia a compaixão, tanto por si próprios quanto pelos outros. Negação de responsabilidade. Outro tipo de comunicação alienante da vida é a negação de responsabilidade. A comunicação alienante da vida turva nossa consciência de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. O uso corriqueiro da expressão ter de, como em há algumas coisas que você tem de fazer, quer queira, quer não, ilustra de que modo a responsabilidade pessoal por nossos atos fica obscurecida nesse tipo de linguagem. A expressão fazer alguém sentir-se como em que você me fez sentir culpado é um outro exemplo da maneira pela qual a linguagem facilita a negação da responsabilidade pessoal por nossos sentimentos e pensamentos. Isso aqui é uma outra coisa muito legal, gente. E que assim, todos os cursos que mais transformaram a minha vida trazem, né? Empretec, trazendo um conceito de locus de controle interno, o controle da minha vida está dentro de mim, não fora.
A programação neurolinguística falando também disso, de autorresponsabilização, de eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu faço, né? Como é que você consegue fazer para se sentir incomodado com o outro? Ou seja, o que é que eu faço para me incomodar com barulho, né? Sou eu. E agora aqui a comunicação não violenta trazendo a mesma coisa. Em Eichmann, em Jerusalém, livro que documenta o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann por crimes de guerra, Hannah Arendt conta que ele e seus colegas davam um nome à linguagem de negação, de responsabilidade usada por eles. Chamavam-na de Ansprache, que se poderia traduzir livremente como linguagem de escritório ou burocratês. Por exemplo, se lhe perguntassem por que ele tomara certa atitude, a resposta poderia ser: tive de fazer isso. Se lhe perguntassem por que teve de fazer, a resposta seria: ordens superiores. A política institucional era essa, era o que mandava a lei. Negamos a responsabilidade por nossos atos quando os atribuímos a forças vagas e impessoais. Limpei meu quarto porque tive de fazê-lo. Nossa condição, diagnóstico, histórico pessoal ou psicológico: bebo porque sou alcoólatra. Ações dos outros: bati no meu filho porque ele correu para a rua. Não é que eu fiz, é ele que deu o motivo. Ordens de autoridades: mentir para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Pressões do grupo: comecei a fumar porque todos os amigos fumavam. Políticas, regras, regulamentos institucionais: tenho de suspender você por conta dessa infração. É a política da escola. Papéis determinados pelo sexo, idade, posição social: detesto ir trabalhar, mas vou, porque sou pai de família. Impulsos incontroláveis: fui tomado por um desejo de comer aquele doce. Fui tomado. Certa vez, durante uma discussão entre pais e professores sobre os perigos de uma linguagem que implicasse a ausência de escolha, uma mulher objetou irada: mas existem algumas coisas que você tem de fazer, gostando ou não. E não vejo nada de errado em dizer aos meus filhos que há coisas que também eles têm de fazer. Quando pedi que desse um exemplo de algo que tinha de fazer, ela respondeu: é fácil. Quando eu sair daqui essa noite, tenho de ir para casa e cozinhar. Eu detesto cozinhar. Detesto do fundo da alma, mas venho fazendo isso todos os dias há 20 anos. Até quando estava muito doente, porque é uma das coisas que a gente simplesmente precisa fazer. Eu lhe disse que estava consternado em ouvir que ela passara tanto tempo de sua vida fazendo algo que detestava, só porque se achava compelida a fazê-lo. E que eu esperava que ela pudesse encontrar possibilidades melhores aprendendo a linguagem da CNV. Tenho o prazer de informar que ela aprendeu rápido. No final do seminário, foi para casa, anunciou à família que não queria mais cozinhar. A oportunidade de recebermos algum retorno de seus familiares ocorreu 3 semanas depois, quando os 2 filhos chegaram para participar de um seminário. Eu estava curioso para saber como tinham reagido à declaração da mãe. O filho mais velho suspirou: Marshall. Eu simplesmente pensei: graças a Deus. Vendo minha expressão intrigada, ele explicou: pensei comigo mesmo, talvez ela finalmente pare de reclamar durante as refeições. Em outra ocasião, quando eu prestava consultoria a uma secretaria municipal de ensino, uma professora observou: detesto dar nota, acho que elas não ajudam e ainda criam muita ansiedade nos alunos, mas tenho de dar, é a política da secretaria. Tínhamos acabado de praticar como introduzir na sala de aula um tipo de linguagem que aumentasse a consciência da responsabilidade pessoal. Sugeri que a professora substituísse a frase "tenho de dar nota porque é a política da secretaria" por esta, completando-a: eu opto por dar nota porque desejo. Ela respondeu sem hesitação: eu opto por dar nota porque desejo manter o emprego. Apressou-se a acrescentar: mas não gosto de dizer dessa maneira. Faz que eu me sinta tão responsável pelo que faço. Respondi: é exatamente por isso que quero que você diga dessa maneira.
Ficamos perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Olha que coisa mais maravilhosa. Ficamos perigosos quando não assumimos nossa responsabilidade por aquilo que fazemos, pensamos e sentimos. Compartilho dos sentimentos do romancista e jornalista francês Georges Bernanos, quando escreve: já acredito há muito tempo que, se a eficiência cada vez maior da tecnologia de destruição um dia fizer que nossa espécie desapareça da Terra, não terá sido a crueldade a responsável por nossa extinção. Menos ainda a indignação que a crueldade desperta, ou as represálias e vinganças que ela atrai, mas sim a docilidade, a falta de responsabilidade do homem moderno, sua desprezível aceitação subserviente de qualquer decreto comum, os horrores que já vimos, os horrores ainda maiores que logo veremos, são sinal não de que os homens rebeldes, insubordinados e indomináveis estejam aumentando em número no mundo todo, e sim de que aumenta constantemente o número de homens obedientes e dóceis. Olha o que Marshall Rosenberg está dizendo aqui. O número de homens obedientes e dóceis, e veja se não é isso que a nossa educação tradicional nos faz criar e desejar que nossos filhos sejam, estão aumentando e, portanto, dando mais poder aos homens de mal, se a gente pode falar homens de bem, né? Aos homens do mal. Olha isso. Outras formas de comunicação alienante da vida. Comunicar nossos desejos como exigências é outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão. Uma exigência ameaça os ouvintes explícita ou implicitamente com culpa ou punição se eles não a atenderem. É uma forma de comunicação comum em nossa cultura, especialmente entre aqueles que detêm posições de autoridade. Meus filhos me deram algumas lições valiosas sobre exigências. De alguma forma, meti em minha cabeça que, como pai, era meu papel fazer exigências. Contudo, aprendi que, mesmo que eu fizesse todas as exigências do mundo, isso não os levaria a fazer coisa alguma. É uma lição de humildade no exercício do poder para aqueles entre nós que acreditam que, por sermos pais, professores ou administradores, é nossa tarefa mudar as outras pessoas e fazê-las se comportar. Pois ali estavam aqueles jovens me mostrando que eu não conseguiria obrigá-los a nada. No máximo poderia, por meio da punição, fazê-los desejar ter feito o que eu queria. E eles acabaram me ensinando que, sempre que eu fosse tolo bastante para fazer isso, teriam meios para me fazer desejar não tê-los punido. Olha só, gente. Sempre que eu punisse, eu ia fazê-los desejar. Eu queria ter feito aquilo que meu pai queria para não passar por isso. Mas depois ele ia se vingar. Aí eu ia pensar, eu não devia ter punido. E o ciclo vicioso se aplicando, né? Voltaremos a esse assunto quando aprendermos a diferenciar pedidos e exigências, parte importante da CNV. A comunicação alienante da vida também se associa ao conceito de que certos atos merecem recompensa e outros punição. Tal forma de pensar se expressa pelo verbo merecer, como em João merece ser punido pelo que fez. Ela presume maldade da parte das pessoas que se comportam de determinadas maneiras e demanda alguma punição para fazê-las se arrependerem e se emendarem. Acredito ser do interesse de todos que as pessoas mudem, não para evitarem punições, mas por perceberem que a mudança as beneficiará. É disso que eu estou falando. Eu não quero mudar porque senão eu vou ser punida. Eu quero mudar porque isso vai me fazer bem. E é isso que o processo de educação deve ser, mostrar o bem que a mudança vai trazer para a criança, para as pessoas. A maioria de nós
cresceu usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Para agora um pouquinho e veja se o que você faz com seu filho o tempo inteiro, e eu também, se não estiver pensando, não é muito de rotular, comparar, exigir e proferir julgamentos. Acredito que a comunicação alienante da vida se baseia em concepções sobre a natureza humana que exerceram influência durante vários séculos. Tais visões dão ênfase à nossa maldade e nossa deficiência inatas, bem como a necessidade de educar para controlar nossa natureza inerentemente indesejável. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. A comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação, quanto sustenta essas sociedades. Onde quer que uma grande população se encontre controlada por um número pequeno de indivíduos para o benefício desses últimos, é de interesse dos reis, czares, nobres e etc., que as massas sejam educadas de forma tal que a mentalidade delas se torne semelhante à de escravos. A linguagem do errado, deveria, tenho de, é perfeitamente adequada a esse propósito. Quanto mais as pessoas forem instruídas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que implicam que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar instâncias exteriores, as autoridades, para saber a definição do que constitui o certo, o errado, o bom e o mal. Quando estamos em contato com nossos sentimentos e necessidades, nós, humanos, deixamos de ser bons escravos e lacaios. Gente, isso é tão libertador. Você está prestando atenção no que ele está falando aqui? Que pensar em termos de bom, mal, certo, errado, céu e inferno, pecado e santidão, aliena as pessoas. E a gente fica o tempo inteiro precisando de alguém de fora para dizer pra gente o que é certo e errado. Quando a gente está fazendo isso com os nossos filhos, o tempo inteiro a gente dizendo está certo, está errado, nós estamos fazendo que as pessoas continuem alienadas. Não estamos criando pessoas que pensam, que sentem, que se conectam consigo mesmas e com os outros. Caraca, gente, eu acho de uma profundidade. Resumo, é de nossa natureza gostarmos de dar e receber com compaixão. Entretanto, aprendemos muitas formas de comunicação alienante da vida, que nos levam a falar e a nos comportar de maneiras que ferem aos outros e a nós mesmos. Uma forma de comunicação alienante da vida é o uso de julgamentos moralizadores, que implicam que aqueles que não agem em consonância com nossos valores estão errados ou são maus. Outra forma desse tipo de comunicação é fazer comparações que são capazes de bloquear a compaixão tanto pelos outros quanto por nós mesmos. A comunicação alienante da vida também prejudica nossa compreensão de que cada um de nós é responsável por seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. Comunicar nossos desejos na forma de exigências é ainda outra característica da linguagem que bloqueia a compaixão. Olha, é tanta coisa boa num parágrafo, num capítulo só, que realmente fica recheado, né? Eu espero que você esteja se engrandecendo tanto com essa leitura como eu estou. Eu acho que dá pra gente respirar fundo e pensar se a gente não está fazendo tudo isso aqui que ele está dizendo. Comparando, exigindo, julgando, né? Nós temos muito ainda o que aprender e que a gente siga juntos para sermos cada dia mais sem limites. Obrigada por ser membro. Indica o canal para outras pessoas que estão te fazendo bem. Um beijo grande.